Olá, sejam bem-vindos. Hoje temos um vídeo a respeito de transformando custos fixos em independência financeira. O Network Center Escritórios Compartilhados de Sorocaba apresenta esta informação para aquelas pessoas hoje que trabalham em seu escritório e estão cada vez mais percebendo que a sua rentabilidade, sua lucratividade está cada vez menor e gostariam de encontrar uma alternativa. Eu sou Adilson Bonvino, sou da empresa educacional Por Acaso, fui convidado pela Network Center para fazer esta apresentação, fazer esse estudo, e vamos continuar então a nossa apresentação. Bom, a pessoa se pergunta o quanto tem ficado no meu bolso da fatia, qual é a fatia deste bolo todo da empresa que tem vindo para o meu bolso? Então essa é a pergunta daquele empresário, daquele profissional liberal, do autônomo, que está vendo cada vez mais a fatia do bolo que fica no bolso dele menor. Então ele começa a perceber, começa a se perguntar quais são as minhas receitas, quais foram as minhas despesas e o que mais tem por trás disso. Primeiro é saber se esse empresário, se esse autônomo, se esse profissional liberal, ele tem o controle efetivo disso, ele faz esse controle financeiro, ele acompanha as suas receitas, as suas despesas, ele tem um fluxo de caixa, ele tem esse acompanhamento dos seus orçamentos, dos seus gastos. É muito importante isso, ele começar a separar o que é despesa, o que é receita, que tipo de despesas são essas, quais são as despesas que vão acontecer no futuro relacionado ao que ele faturou ou os custos que estão envolvidos em cada uma das suas atividades empresariais. E uma coisa muito importante, quer dizer, as receitas versus os custos, o quanto esses custos estão consumindo de suas receitas. Isso é muito importante. O empresário vai lá, trabalha, acorda cedo, está batalhando, mas não percebe algumas coisas, alguns custos que estão embutidos, que eles não aparecem lá no fluxo de caixa, não são contas que você paga todo mês, mas são contas que você já pagou para abrir uma empresa, por exemplo, e que aos poucos vão te consumindo. É um ar-condicionado que pode estar quebrando, é uma mesa que está se depreciando, é um computador e assim por diante. Então, as suas receitas versus os seus custos é algo muito importante. Muito importante que elas sejam conhecidas, tanto um lado como o outro. Agora, o custo ele pode ser separado em duas coisas, em duas formas, vamos chamar assim a princípio, a grosso modo. Vamos trabalhar sobre os custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles em que o seu cliente te traz o dinheiro pela sua prestação de serviço ou pela compra de um produto que você vende, e este dinheiro que entra para cá, parte dele é pago somente quando entra o dinheiro. Por exemplo, comissões de vendedores, impostos. Então, todos os custos que você incide na sua receita, mas que somente incidem a partir do momento que você efetivamente recebeu de um cliente, isto é um custo variável, ou seja, só acontece a partir do momento que você produziu alguma coisa, tá? E nós temos os outros custos, que são os custos fixos, que são aqueles que, independente de você faturar, só a partir do fato de você abrir o seu negócio, você já tem todo mês que pagar alguma coisa dele. Por exemplo, são os empregados, uma secretária, a faxina, as pessoas de limpeza da sua empresa, o aluguel, a internet, o telefone, a conta de energia e assim por diante, outros custos que você tem na sua empresa que, independente do faturamento, eles vão estar lá. Então, todo mês você paga independente de estar faturando ou não. Aí você vai ter que começar a entender o que é lucro versus a sua receita. Então você fala assim, não, eu estou faturando esse mês R$3.000, mas só que desses R$3.000, qual é o seu lucro? Ou seja, que valor foi o que sobrou efetivamente para a empresa, de tal forma que você diz o seguinte, essa empresa realmente conseguiu pagar todas as contas que ela tinha que pagar esse mês, olhando lá seu fluxo de caixa, e também cobriu todos os seus custos. Isso é lucro. Então vamos dar um exemplo aqui de um escritório ou de uma empresa que tem a seguinte configuração. Então ela paga todo mês uma secretária,
R$ 750. Existem os encargos associados a esse profissional, então R$ 62,50, R$ 100 de telefone, R$ 750 de um aluguel de uma sala, R$ 100 aproximados de um condomínio, paga R$ 80 de luz, R$ 30 de água e tem outras despesas aproximadas aí de R$ 60, que sejam, vamos dar alguns exemplos. Então ela tem um custo médio total mensal de R$ 1.932. Aqui não estou considerando depreciação de máquinas e outros custos de abertura da empresa, compra de imóveis e etc. São apenas os custos que a empresa tem todo mês lá que ela está pagando. Então, vamos imaginar que esse escritório, 60% do tempo fica ocioso, ou seja, não entram clientes nesse período do tempo e eu estou pagando tudo isso. Então, eu posso dizer que um custo que não está sendo pago é aproximadamente de R$ 1.159, que está sendo desperdiçado. Tá? Bom, aqui eu já comentei da questão de depreciação de bens imóveis. Então, o lucro, para que essa empresa comece a ganhar algum dinheiro, no mínimo, ele tem que ser superior a 1.932, porém, eu tenho que acrescer também impostos que estão associados ao ramo de negócio. E também aquela parte dos outros custos que nós comentamos, quanto teve de depreciação, porque daqui a alguns anos ou algum tempo você tem que trocar computador, ar-condicionado e etc, etc. Então, os custos fixos que você tem ficam com grande parte da sua receita. Agora vamos comentar a parte, o tema é transformando os seus custos fixos em independência financeira. Vamos falar um pouco de independência financeira, algo que o empreendedor, o profissional liberal, o autônomo, ele também tem que pensar como é que eu posso transformar a minha independência financeira. Primeiro, o que é independência financeira? Vamos pensar então que a independência financeira é aquele ponto em que a pessoa, mesmo não produzindo algo, ou seja, não trabalhando, ela já acumulou ativos e patrimônios que podem gerar receita para ela, mesmo que ela não esteja mais trabalhando. Efetivamente, né? Ela pode ter as suas contas pagas todos os meses. Então isso seria uma independência financeira. Eu já não dependo mais do meu esforço produtivo para receber aquilo, para me dar o meu conforto ou, no mínimo, aqueles gastos básicos que eu tenho. Então essa seria a sonhada independência financeira. Então vamos calcular um caso aqui de uma pessoa que faça um aporte mensal de R$ 400 durante 30 anos e vai fazer um tempo de retirada após essa aposentadoria de mais 30 anos. Isso é só um exemplo, poderia ser mais valor investido, poderia ser mais tempo, menos tempo, mais tempo de retirada, menos tempo, um tempo perpétuo de retirada, não sei, poderia ser um cálculo, isso é um exemplo. Se nós fizermos um juros, enquanto você colocar o dinheiro 400, esse 400 tiver um juros de 0,50% ao mês, durante todo esse período, e depois que você completar os 30 anos, durante os próximos 30 anos, você tiver tudo aquilo que você guardou, rentabilizado também a 0,5% ao mês, com esses 400 você vai conseguir retirar R$ 2.400 ao mês. Se nós fizermos de 0,80 e 50, ou seja, 0,80% durante o aporte e 0,50 enquanto você estiver retirando, você tem uma retirada de R$ 4.979. Se você conseguir 1% durante a capitalização com o mesmo 0,5% durante a retirada, R$ 8.800. E se você fizer 1,5% ao mês durante a capitalização e 0,5% na retirada, você conseguirá algo em torno de R$ 33 mil. Isso se a gente pensar em valor mensal, porque se você fizer esse aporte e pensar depois lá no valor aportado, você vai ter um valor muito grande em cada uma dessas situações. Bom, então vamos continuar. Isso aqui seria então, calculando uma independência financeira, uma pessoa diz que então lá na frente ele quer tirar algo em torno de R$ 5 mil, então ele sabe que ele vai ter que buscar uma aplicação nesses moldes ou aprender a investir isso. Isso é o papel que o Por Acaso Educacional faz, tá? Aproveitar e fazer meu merchan aqui. E você também ou vai ter que procurar esse percentual ou você vai ter que aumentar o seu aporte financeiro. Então como que eu posso conseguir isso daí? Então vamos voltar naquele exemplo e agora vamos fazer da seguinte forma. Então ressalva nesses valores que nós estamos colocando aqui é referente à tabela de preço de setembro de 2012. Então eu tenho aqui, imagina se você não tivesse que pagar salário da secretária, encargos, telefone, aluguel, condomínio, luz, água e os outros custos. E fechasse um contrato com o Network Center, pagando R$ 189 por mês.
e você então teria nesse contrato alguns desses itens aqui basicamente já coberto. Então seu custo fixo seria de R$ 189 e fizesse 30 horas mensais de uso em uma sala executiva lá dentro do Network Center. Pagaria aproximadamente R$ 810 por ser parceiro, por ter contrato. Você teria um total mensal então de custos de R$ 999, onde R$ 189 seriam de custo fixo e 810 de custo variável, ou seja, só vou usar a sala quando tiver um cliente que está me pagando. Se ele está me pagando, esse custo variável está sendo pago pelo cliente. Então o meu total mensal que eu vou bancar seria 999. Uma diferença em relação ao plano anterior, que era aquele custo fixo que nós tínhamos montado, de 932. Então a economia mensal foi de R$ 932. Tá? Considerando aquele exemplo que nós demos anteriormente. Então, se você pegar agora aquele 932 e separar R$ 400 por mês, sobram ainda 532 para você, que você pode investir no seu negócio, que você pode até pensar que você vai poder ampliar o número ao invés de 30 horas com mais horas dentro de um escritório compartilhado. Você pode imaginar então que com R$ 932 sobrando, você poderia estar investindo na sua independência financeira, inclusive, ou no seu próprio negócio, ampliando publicidade, ampliando outras formas de você captar mais clientes ou prestar um melhor serviço aos seus atuais clientes. Bom, vamos conhecer um pouco do Network Center. O Network Center possui então salas equipadas para que você possa usar, salas de reuniões, salas de atendimento, salas de escritório compartilhado, de coworking, salas executivas para que você possa atender seu cliente de forma exclusiva. Nós temos salas de auditório, treinamento, uma recepção confortável para que você possa estar com seus clientes aguardando enquanto você pode estar atendendo outro cliente. Pode ser utilizada para um coffee break, caso você queira trazer clientes para uma reunião ou para um treinamento. Nós temos um estacionamento dentro do próprio escritório que você e seus clientes podem utilizar e já está embutido no custo, não tem um valor a mais por isso, tá? Bom, e também caso você queira receber as novidades nossas, tudo aquilo que nós fazemos lá dentro, nosso boletim com informações, envie um e-mail para nós. Aqui embaixo tem contato@networkcenter.net.br. Envie um e-mail para nós com o seu nome, telefone e e-mail, que você fica cadastrado no nosso sistema e passa a receber as nossas novidades. Também pode nos procurar no Facebook. Lá no Facebook você recebe as atualizações também, fica nos conhecendo. Fica por dentro das palestras que nós ou os parceiros Network Center fazem dentro do escritório. Cursos, reuniões, o que nós chamamos de encontro profissional, de troca de cartões, network meeting, cafés com negócios. Então você fica por dentro de tudo que acontece apenas mandando esse e-mail para nós com seu telefone, nome e e-mail de contato, para que a gente possa estar enviando para vocês o nosso boletim informativo. Eu agradeço muito o período que vocês estiveram conosco, agradeço novamente o Network Center por nos ter convidado para fazer este material para eles. Nós temos aqui o Facebook, onde você pode encontrar o escritório compartilhado Network Center. Nós temos aqui o nosso e-mail do escritório e nós temos o telefone. Então agradeço novamente, espero ter aqui apresentado para vocês uma forma de vocês reduzirem os seus custos e principalmente transformar esses custos na independência financeira. Muito obrigado.